Olá, amante do terror. Em uma dimensão plana, há trilhões de anos, existiam seres da segunda dimensão. Seres planos, sem qualquer profundidade, metaforicamente e literalmente. Dentre os seres desse mundo, havia um chamado Bill Cipher, que odiava a segunda dimensão. Dizia que era um mundo plano, com pessoas planas e sonhos planos. Um mundo sem qualquer perspectiva além do que viam. Bill era um ser poderoso, porém maquiavélico. Seu estopim para sua satisfação era o caos e destruição. E caos e destruição foi o que ele trouxe à sua dimensão, a aniquilando por inteiro, sem dó nem piedade. Cipher precisava fugir de lá para não ser atingido pela sua própria destruição. Fugiu para um outro espaço em constante mudança, um espaço que se dá entre todas as dimensões, chamado Reino dos Pesadelos. Mas a ida para esse espaço não passava de temporária, porque ele era instável por conta de não haver qualquer regra ou leis da física, e ele poderia colapsar nele mesmo e se autodestruir a qualquer momento, levando Cipher junto. Ele não queria apenas sair do Reino dos Pesadelos, tinha algo a mais que ele queria fazer: tornar real uma profecia que dizia que ele juntaria o reino com a terceira dimensão, ou seja, a realidade material, assim dominando a matéria através do caos e da destruição, um evento chamado Estranhagedon. Mas ele não estava completamente preso ao Reino dos Pesadelos. Ele ainda podia viajar para a terceira dimensão através da sua projeção astral, e usou isso para conseguir se comunicar com os nativos da época para tentar os convencer a criar um portal interdimensional, para que assim pudesse atravessar para esse mundo. Mas quando o xamã chamado MODOK descobriu a profecia que revelava os eventos apocalípticos que iriam acontecer caso eles continuassem a falar com o Bill, os nativos cortaram os laços com ele e o derrotaram com um círculo do zodíaco com 10 símbolos. Os nativos então evacuaram da sua terra natal em mais ou menos 1000 depois de Cristo, dizendo que aquelas eram terras amaldiçoadas, e saíram deixando escritas rupestres avisando sobre Cipher e o seu encantamento, que nunca deveria ser dito em voz alta. Até que séculos depois, Quentin Tremblay redescobriria as terras, que foram repovoadas por pioneiros, e essas mesmas terras dariam início à cidade de Gravity Falls. No século XX, um jovem cientista chamado Stanford Pines havia se mudado para Gravity Falls já tinha uns 6 anos, e nesses 6 anos ele andou fazendo inúmeras pesquisas do porquê aquela pequena cidade atraía tantas criaturas e outras esquisitices que a ciência não conseguia explicar. Mas chegou num momento em que sua pesquisa simplesmente se estagnou, e ele de repente se encontrou num obstáculo gigantesco onde parecia que nunca mais iria sair. Foi quando ele encontrou uma antiga caverna, a mesma caverna onde estavam aquelas pinturas rupestres deixadas pelos nativos. E nessas pinturas havia, sabe o quê? Exatamente, os avisos sobre o encantamento e o próprio encantamento. Stanford, obviamente, ignorou todos os avisos de nunca recitar em voz alta. E como resultado, ele acabou invocando Bill Cipher para dentro da sua mente. E para não perder tempo, ele o enganou, dizendo que aparecia a cada muitos anos para inspirar mentes brilhantes, e havia chegado a vez dele. Dentro do campo mental de Stanford, Bill percebeu que ele era alguém fissurado por conhecimento, coisa que Bill tinha de sobra. E isso, somado à sua solidão, o fazia um alvo perfeito para manipular. Para ganhar a confiança de Stanford, Bill revela o motivo para Gravity Falls estar praticamente mergulhada na estranheza. O motivo era por causa de uma brecha dimensional, um rasgo no espaço-tempo que fazia com que a estranheza do outro lado vazasse para aquela dimensão. Bill conseguiu convencer Ford para que continuasse com o trabalho dos nativos, que era construir um portal interdimensional para que Bill pudesse passar para a terceira dimensão. Então Ford começou a construir esse portal na sua casa e chamou o seu amigo da faculdade Fiddleford McGuggett para ajudar. Mas passando o tempo com a construção desse portal, Fiddleford foi ficando cada vez mais desconfortável, ainda mais que Stanford nunca havia revelado a identidade de Cipher para ele, mas continuou mesmo assim. Até que, no dia do teste, acidentalmente McGuggett entrou parcialmente no portal e se deparou com o Reino dos Pesadelos, e os segundos que ele ficou preso foi o suficiente para acabar com a sua sanidade mental. Depois disso, Ford percebeu que estava sendo enganado por Cipher e, assim como os nativos, cortou relações e destruiu o portal.
A partir daí, os eventos em torno da série envolvendo Bill Cipher são dele tentando voltar ao plano original e vir para a terceira dimensão, mas no final, ele foi apagado da existência junto das lembranças de Stan. Mas ainda há indícios que ele ainda pode voltar. Mas afinal, o que é o Bill Cipher? Recapitulando, ele é um ser bidimensional que nasceu em uma dimensão bidimensional. É um ser de puro poder e caos. E apesar de ser de uma dimensão tecnicamente inferior, com certeza é um ser cósmico superior, com poderes que afetam o espaço-tempo. Foi até mesmo capaz de dizimar uma dimensão inteira apenas por estar furioso por estar em um lugar plano com mentes planas. Mas ainda sendo um ser super poderoso, tem certas barreiras que ele não pode transpor, como a de dimensões, precisando que outros construam um portal para que ele aí sim consiga passar. A única forma de ele acessar uma dimensão sem precisar de um portal é através da sua projeção astral, entrando nos sonhos das pessoas. Claro que isso limita e muito os seus poderes, mas é a única forma dele ter uma chance de conseguir se comunicar com outros seres. Bill Cipher é um conquistador sádico e manipulador, e faz isso através do caos e da destruição causada pela estranheza. E se tivesse conseguido com a terceira dimensão, com certeza faria isso com as dimensões acima, até se tornar supremo. Mas ele é um ser orgulhoso, e essa é uma das suas piores fraquezas, subestimar os seus inimigos a ponto dele ter sido prejudicado com isso, fazendo ele ser apagado da existência. Mas essa não é a sua única fraqueza. A mais importante delas é o Círculo do Zodíaco, um zodíaco com 10 símbolos escrito pelos nativos há séculos, e esse círculo que derrotaria Bill Cipher e colocaria um fim no Estranhagedon. Enquanto ele era apagado da existência, Cipher disse uma frase invertida como um último apelo. Axolotl é um deus ancestral que tem um poder maior que o de Bill Cipher e o do Bebê do Tempo. Ele é um deus benevolente, a qual Cipher tinha uma rivalidade. Axolotl tinha uma profecia que previa essa frase final de Bill, onde para ele ser absolvido de seus crimes, ele teria que invocar o seu nome. Assim, ele reencarnaria em um tempo diferente, em um lugar diferente, com uma forma diferente. Isso pode significar um possível retorno de Bill Cipher. Mas isso fica apenas na teoria.